Então, bom dia a todos, né? Em nome do nosso secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, professor Fernando Jucá, queria dar boas-vindas a todos os conselheiros que estão presentes aqui na nossa reunião do Comitê de Gestão do Parquetel, tá? Dizer que o professor Jucá comunicou que, infelizmente, não vai poder participar hoje por questões de saúde na família, mas que está muito feliz de ter visto todos os avanços que o Parquetel tem alcançado nos últimos anos. Queria já iniciar agradecendo, né, a todo o trabalho que foi feito. A gente está no momento agora de transição, né? Acho que deve ser de conhecimento de todos que a gente teve a eleição com uma nova governadora eleita e a gente está trabalhando para subsidiar a nova gestão, a nova governadora eleita com o seu secretariado, todas as informações que são pertinentes ao Parquetel, toda a evolução que foi obtida nos últimos anos, para que no planejamento, né, dessa nova gestão possam ser contemplados todas as necessidades do Parquetel. E aí eu gostaria, né, de também agradecer a todos da equipe do Parquetel, né, no nome do professor Alexandre Maciel, nosso gerente-geral de ambientes de inovação, né, que tem, junto com toda a equipe, conduzido as atividades no Centro de Manufatura Avançada. A gente teve muitos avanços nos últimos anos, a gente teve, desde a formalização do parque em 2018, né, que até então, apesar de ser uma ideia e ter tido início a operação em 1996, somente em 2018 a gente conseguiu regularizar toda a legislação, né, e conseguiu, acho que, avançar bastante, tanto na expansão dos laboratórios, na atração de novas atividades, atração dos incubados. Eu acho que, para esse detalhamento, o Alexandre, né, com a ajuda de toda a equipe que hoje faz o Centro de Manufatura Avançada, né, podem detalhar daqui a pouco. Mas não queria também perder a oportunidade, deixar de agradecer a todos os parceiros, né, que fazem parte, inclusive, do nosso conselho, né, a Prefeitura do Recife, a Associação de Empresas do Parquetel, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, FIEP, SENAI, ou seja, um conjunto de atores, a Universidade de Pernambuco, que tem trabalhado em prol dessa construção coletiva, já que a gente sabe que Pernambuco tem essa vocação para a inovação, né? A gente tem um polo muito forte na área de tecnologia de informação e comunicação no Recife Antigo, mas que tem sido um desafio constante a gente conseguir, né, interiorizar a inovação, levar essa inovação para os outros setores, né? A gente já tem empresas que fazem isso com sucesso, e eu queria parabenizar, inclusive, a Tron pelo prêmio que foi recebido essa semana, né, Sérgio? Pelo nosso... Perfeito, perfeito. Recebemos o prêmio de distribuidor e fabricante de material elétrico, um prêmio reconhecido pela ABIN, Associação Brasileira de Eletroeletrônica. E a gente, vou passar para Carmelo para ele poder divulgar aí nas redes sociais também. E com certeza todo esse apoio se deve à força que a Secretaria nos apoiou sempre, esse comitê gestor, o CGTI e todos. Somos muito gratos a todo esse empenho de vocês. Obrigado, Sérgio. Mas então, nesse bojo é que a gente vem nesse processo de construção, trabalhando em várias ações, né? Então, eu queria, no primeiro momento, a gente passar a palavra aqui para o Alexandre Maciel, fazer uma exposição, né, do que foi obtido, principalmente nesses últimos 2 anos e meio, em que Alexandre, né, pegou o bastão em relação ao Parquetel. Antes a gente estava à frente diretamente do Parquetel. Hoje o Alexandre, junto com a equipe, tem conduzido as ações, e pudesse fazer uma apresentação desses resultados para que depois a gente pudesse, junto aos conselheiros, gerar um processo de discussão aqui, crítica, né? É importante que a gente deixe isso bem consolidado. Inclusive, a equipe Parquetel está com a missão de deixar um relatório detalhado para a nova gestão, né, para que a gente possa trazer todos os dados, todos os objetivos alcançados, todos os objetivos a alcançar, né, para que a gente possa continuar evoluindo. Então, Alexandre, fica à vontade para fazer a exposição. E obrigado por todo o trabalho, amigo. Obrigado, Carmelo. Bom dia a todos. Antecipadamente, pedi
desculpas por um mal-entendido a respeito da reunião, que seria realmente presencial, né? A gente gostaria muito de encontrar todos nesse momento. Dezembro é sempre um mês de confraternização, né? Mas, de fato, a obra ali tem dias que, tem semanas que está mais complicada, né? A obra da triplicação. Hoje, o fluxo de saída do Recife está muito complicado, já o inverso não, está uma tranquilidade, né? Já está se usando 3 faixas para voltar, mas a ida está bastante complicada. Então, pensando nisso, né? A gente sabe do tempo corrido de todos os conselheiros aqui, certo? E aí a gente decidiu fazer essa reunião remota para proporcionar maior conforto a vocês também, tá? Então, eu sei que teve alguns de vocês que estavam a caminho do Parquetel, estão no celular aí, mas de antemão peço desculpas por esse inconveniente, mas eu acho que foi, de fato, para um melhor conforto de todos. Bom, como o Carmelo mencionou, né, a gente tem um planejamento aqui de fazer uma reunião com 1 hora de duração. Eu vou tentar ser o mais breve possível, por mais que a gente veja aqui que tem alguns pontos que são bastante robustos e outros bastante, diria, aparentemente inexpressíveis. Eu acho que todos os pontos que vão ser elencados aqui nessa prestação de contas são relevantes, tá? A gente decidiu pela primeira vez fazer a reunião conjunta do comitê gestor e do conselho consultivo, porque a pauta iria ser a mesma, né? Então, a gente optou por fazer uma reunião conjunta, né? Acho que até para ampliar o nível de debate também, tá? Então, hoje a gente tem como pauta aqui 6 itens, tá certo? Eu vou criar uma dinâmica aqui para que a gente consiga ser mais breve. Ao final de cada ponto de pauta desse aqui, a gente abre, né, para os comentários, dúvidas, críticas, sugestões de vocês, né, para não ficar uma coisa muito longa e só lá no final vocês comentarem alguma coisa que é do nível 1, estratégico, 2, administrativo, e por aí vai. Ok? Bom, sob o ponto de vista que a gente considera estratégico para o Parquetel, tá, eu vou elencar 5 pontos. Né? Primeiro, eu vou mencionar um pouco sobre as parcerias institucionais que a gente fez, a importância, a relação ADEP, Prefeitura da cidade do Recife, também no item 2, que está fora dessas parcerias institucionais, porque eles estão diretamente ligados, né, digamos assim, ao território do Parquetel. Vou mencionar sobre as consultorias que foram realizadas este ano, tá certo? De apoio estratégico ao Parquetel. E, por fim, locos de inovação. Acho que acredito que todos aqui já conhecem um pouco dessa política pública, mas eu vou tentar mostrar para vocês a importância dela estar sendo gerida pelo Parquetel e falar do Produz Aí, foi tema de nossa reunião do ano passado, tá? Por N razões não avançou, tá? Mas avançou em parte, digamos assim. Bom, lembrando que essa apresentação também, eu já estou fazendo, já vai ser a mesma apresentação que a gente vai fazer para a equipe de transição. Então, vocês podem, a qualquer momento, dizer, Alexandre, eu acho que poderia falar mais sobre isso, ou menos sobre isso, tá certo? É um processo de consultoria aqui, né, aos nossos conselheiros. Hoje nós temos, são 10 acordos de cooperação técnica, tá certo? A maioria deles busca justamente essa mútua colaboração entre laboratórios, né, compartilhamento de infraestrutura. Tem outros que são bastante específicos, né, como a Foz e o Porto Digital, que é apoio às startups, certo? A ABINE tem a representatividade na região Nordeste, também está com a gente. Então, veja que esses aqui de 2023, né, foram renovados recentemente, tá certo? Então, a gestão inicial, a próxima gestão, quando chegar, já vai ter que ficar atenta para esses 3 primeiros convênios, tá? Esses acordos de cooperação técnica, porque a gente considera importante, tá, a renovação, mas aí eles já estão no prazo do aditivo, e aí a ABINE, Porto do Recife, NGPD vão ter que buscar a nova gestão para fazer essa renovação, ok? Em relação ao relacionamento, né, com a ADEP e a PCR, sempre portas abertas, certo? Várias iniciativas aqui, né, foram tratadas ao longo desses 2 anos e meio, basicamente, e algumas andaram, outras nem tanto, tá? Mas a gente entende até onde cada uma das iniciativas pode chegar, né? Por exemplo, nos foi muito solicitado aqui, né, pelos empresários da região, pelas startups, enfim, pela comunidade que vive o Parquetel, a instalação de restaurante, área de convivência,
não avançou devido à negociação dos terrenos, tá? Hoje a ADEP não tem disponibilidade de terreno, vista vários acordos e negociações em caminho, né, em curso, então não houve um espaço disponível para restaurante e área de convivência, que aí, evidentemente, a gente buscou suprimir isso dentro do CMA, eu vou falar um pouco mais para frente. Sobre o cercamento do terreno, esse andou bastante, tá? Foi aprovado no conselho da ADEP, chegou ao setor de licitação, ficou tudo pronto, mas aí, mais uma vez, devido à negociação dos terrenos, não se tinha exatamente a certeza de quais terrenos seriam da ADEP ou não seriam, enfim. E essa ação, infelizmente, parou também. Uma outra ação importante foi a instalação da Telecom, tá certo? Então, chegou, de acordo com o nosso decreto, né, do Parquetel, chegou o pedido da presidência da ADEP e nós rapidamente marcamos a reunião do conselho, do comitê gestor, e que foi aprovado por unanimidade, inclusive esse empreendimento já foi anunciado pelo governador. Em relação à prefeitura, né, a gente tem uma parceria muito próxima, o pessoal da Enlurb, então ali aquela região está sempre muito bem cuidada, né, de limpeza, capinação, enfim, a parte de iluminação, então um agradecimento aí, uma atenção à Enlurb por todo esse apoio que nos é dado ali naquela região, certo? A gente fez um pedido, né, da cessão do terreno, do estacionamento, né, que fica ao lado ali, para implantar um estacionamento ao lado do CMA, tendo em vista hoje, temos 20 e poucas vagas e já temos problemas de vagas, né? Isso é um bom sinal, que está sendo bastante movimentado o CMA, mas infelizmente foi rejeitado pela Procuradoria da Prefeitura, porque aquele terreno tem como finalidade, né, no plano diretor do município, de ser uma praça. E aí a gente até tentou fazer um estacionamento arborizado com nossa equipe de arquitetura e engenharia, mas infelizmente foi uma demanda que não foi atendida, a gente compreende, né? E, enfim, tem muita rua ainda do lado de fora para estacionar, mas a gente tinha pensado justamente ampliar, né, esse conforto para quem nos visita. E está em análise ainda, tá certo? Um pedido que foi feito, a gente teve uma reunião com os empresários da região e com as startups, tá certo? Incubadas no Parquetel, sobre a questão de incentivos fiscais para a região. Tá? Não só o ISS, mas também taxa de coleta de lixo, etc. Esse pleito foi enviado via ofício, está em análise pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura. Eu cheguei a dar uma provocada no bom sentido, a Gelisa, ao do B, para ver se a gente conseguia anunciar ainda dentro da nossa gestão, né, essa excelente notícia, mas enfim, está a cargo aí da Prefeitura, e assim que tivermos notícias, se for ainda dentro de nossa gestão, a gente faz questão de divulgar amplamente, porque é um desejo muito forte, né, que foi muito claramente explicitado pelos empresários da região, não só os que já estão, mas também pelos que estão querendo vir para o Parquetel. Em relação às consultorias, tá certo? Estava previsto no projeto que a gente tem com a FINEP 2 consultorias, uma para elaboração, né, de estudos técnicos, planejamento e projeto para estruturação de ambiente multiusuário. O que é isso? Isso é uma consultoria que está sendo reeditada, digamos assim. Foi feita uma consultoria semelhante a essa, ainda em 2015, 2016, tá? Que posicionou o Parquetel como um fornecedor, né, de serviços tecnológicos na área de prototipação eletrônica, de usinagem, certo? E que foi um sucesso. Essa consultoria a gente reeditou, a empresa Cisneiros, que é daqui de Pernambuco, ela realizou pesquisa de mercado, tá certo? No estado de Pernambuco inteiro. Foram 10 setores econômicos estudados, um foco maior, evidentemente, na região metropolitana pela proximidade, mas não deixou de ter pesquisa no interior com apoio do programa Locus de Inovação. Certo? Foi feita um estudo para readequação dos espaços, né, para novos laboratórios. Esse estudo já nos alimentou também o projeto de requalificação que eu vou mostrar a vocês. Foi feita a sugestão de novos equipamentos, que já está na lista, né, de solicitação que a gente fez para a FINEP, né, como é que chama? Remanejamento de itens.
Foi criada também uma estratégia de precificação dos serviços, tá? Então foi levado em consideração, além de preços de mercado, custos, de maneira que a gente tenha, evidentemente, um preço subsidiado sempre, já que somos uma política pública, e foi criado também um catálogo de cursos e estratégia de ofertas para os nossos laboratórios. Então a gente registra aqui o nosso agradecimento à equipe da Cisneiros, tá? Pelo excelente estudo e que nos auxiliou bastante, tanto na questão da reforma quanto na expansão dos nossos serviços tecnológicos. A outra consultoria foi com a empresa de São Paulo, a Geo Brasilis, né, uma empresa especializada em planejamento, foi contratada para fazer um estudo, né, para o aprimoramento do modelo de planejamento, gestão e operação do parque. Então foram vários produtos entregues, foi uma consultoria bastante densa, tá? Se vocês tiverem interesse depois, a gente pode detalhar cada um desses produtos que foram entregues, né? Mas o modelo conceitual do parque, a análise e proposição da institucionalidade, a gente vê isso aqui como um grande gargalo ao crescimento do Parquetel, né? Eu e Carmelo, a gente conversa bastante sobre isso, e eu acho que dentro do modelo ligado ao poder público, a gente bateu no teto, então essa análise e proposição de institucionalidade tem que estar na pauta da próxima gestão de imediato, tá certo? Então a gente já vai deixar um relatório pronto sobre esse estudo de vários modelos que foram estudados. A questão do modelo de negócio, uma coisa está ligada à outra, então a forma de monetizar, de autossustentar essa política pública, mesmo que receba ainda, de certa maneira, né, recursos públicos, mas a institucionalidade também tem que estar associada ao modelo de negócio, modelos de transferência de tecnologia, e eles apoiaram, digamos, a elaboração do planejamento estratégico do Parquetel. Não foi feito o planejamento, foi feito o apoio à elaboração, então está pronto o documento para quem assumir a partir do dia 2 de janeiro detalhar esse planejamento estratégico. Inovação, né? Acredito que todos, pelo menos, tenham ouvido falar desse programa que mudou a realidade do estado de Pernambuco. Tá? Foi uma missão que nos foi dada ali pelo secretário ainda Lucas Ramos, de interiorizar os ambientes de inovação, uma política pública, né, de cluster com caráter territorial e setorial, ou seja, os ambientes de inovação têm que ter aderência ao setor econômico de sua região, tá certo? Gerida a partir do Parquetel. Então, essa foto, por exemplo, foi do workshop que a gente realizou no mês de junho esse ano, tá? Em que a gente reuniu aqui os 30 coordenadores dos mais diversos setores e de todas as regiões do estado de Pernambuco, certo? É um programa denso, são 110 instituições envolvidas, ou seja, um terço aí são ICTs, né, digamos, a parte mais acadêmica, mas 2/3 é o setor produtivo, SEBRAE, SENAI, tá? Então é uma grande rede colaborativa, né, e que, de fato, coloca o Parquetel numa posição de liderança, digamos assim, no apoio aos ambientes de inovação no Estado, certo? Olhando sempre para todo o Estado, para os diversos setores econômicos que a gente tem vocação aqui. Foram realizados diversos editais de apoio, não vou entrar em detalhes, porque, enfim, mas já foram captados mais de 20 milhões de reais por esses coordenadores para projetos nessas regiões, 11 startups criadas e mais de 2.000 estudantes capacitados. Então, veja que é um programa extremamente robusto e com a liderança, né, a partir do Parquetel. Produz aí, né? Quem esteve presente na reunião do ano passado, né, viu todo esse planejamento que a gente fez de ocupação, né, desses espaços, para a construção de realmente uma plataforma de inovação e competitividade industrial. Estava prevista a construção de test beds, esses módulos industriais, né, para incubação industrial, certo? Além de infraestrutura e apoio, o hotel e o restaurante estavam previstos para esse terreno aqui. A gente colocou aqui, tomei a liberdade de pegar o plano diretor do IIT e também inserir aqui, que já existe, né, esse plano diretor do IIT, além de um centro cultural tecnológico. Enfim, foi feita essa apresentação a vocês em 2021 e a gente saiu pela busca por recursos, tá? Então a gente buscou ministério, enfim, vários parceiros nacionais e até internacionais, mas isso não se refletiu em aporte de recursos. Enfim, a gente sabe a realidade de investimentos que o país vive, né?
E, evidentemente, a SECT sozinha não teria condições de construir uma iniciativa dessa magnitude, né? A gente precisava partir para as parcerias, mas algumas coisas dessas avançaram, principalmente no que concerne a animação do ecossistema de inovação, não a infraestrutura física em si. Bom, esse é o item 1 que eu tinha para apresentar. Vocês têm algum comentário? Eu posso voltar aqui para lembrar de quais foram os itens que foram destacados, e aí a gente abre para alguns comentários, dúvidas, perguntas. Quem quiser levantar a mãozinha aí para a gente criar uma fila, fica à vontade, senão eu digo para o item 2. Pois não, Gelisa? Não, só para dizer assim, que está em análise o estudo, toda vez que a gente fala em isenção de imposto, alguma coisa nesse sentido, é extremamente complexo, tá? Para a prefeitura. Então, tá com a gente, porque a gente tem que prever toda a parte de renúncia, o que vai ser, o que funciona hoje, o que pode chegar. Então, assim, não é um trabalho simples, por isso que demora tanto. E aí, quando a gente terminar de fazer todo esse cálculo, vai para finanças verificar a viabilidade, para passar na procuradoria. Então, assim, tá em estudo e é um trabalho lento mesmo, tá? Só quero justificar isso. Tá Não, certo? Mas continuamos parceiros sempre. A gente tem certeza que vocês estão fazendo o máximo possível. Professor Carmelo. Bem, só queria, na verdade, ressaltar, agradecer as consultorias, né, que a gente conseguiu contratar com os recursos do projeto Fortal da FINEP. Foram 2 consultorias muito ricas, né? Destacar, inclusive, a questão da GeoBrasilis, né, que conseguiu trazer alguns elementos para a discussão. E eu acho que seria interessante, Alexandre, que os documentos fossem encaminhados para todos os conselheiros, né, para que todos possam tomar ciência dos detalhes. A gente vai encaminhar o relatório também, que traz um pouco do resumo, né, do que foi colocado. Muitas das coisas que a gente já vem conversando, mas que eu acho que é importante que todos os conselheiros, todos os envolvidos tenham ciência sobre isso, inclusive para que possam cobrar a próxima gestão baseado nessas questões objetivas que o relatório traz, né? Ou seja, eu acho que o resultado foi muito interessante, porque ele descreve muitas coisas que a gente já tinha um sentimento, mas que, baseado em várias entrevistas, em várias fontes de dados, estudos, eles confirmaram coisas que a gente já acreditava que seria importante. Então, acho que dos encaminhamentos aqui desse ponto 1 poderia ser exatamente o encaminhamento de todos os documentos para todos os conselheiros. Perfeito. Carol, você está fazendo a ata da reunião aí, certo? Então, por favor, vai providenciando. Você, apesar de estar sendo gravado, né, mas é importante ir anotando tudo isso. Sim, professor. Sobre o ponto 2, tá certo? É importante destacar, tá? A gente tem estabelecido pelo decreto os regimentos, tanto do programa Embarcatel, quanto dos laboratórios. Mencionar rapidamente para vocês que esses regimentos foram revistos, né, revisitados, apenas correções de atualização mesmo, mas eles permanecem ativos, certo? E operantes. A gente não tem tido muito problema em relação a desvios, digamos, ao que rege o CMA, né? Sempre uma convivência bastante harmoniosa. Em relação ao financeiro, tá? Eu trago aqui 2 informações importantes. Eu trago a partir de 20, né? Apesar da gente ter entrado lá em agosto, eu pedi a Carol para trazer a realidade do ano inteiro de 2020, e aqui é mais ou menos como é que é a distribuição, né, do custeio. Alguém está pedindo para entrar? Só um segundo. Mariana. Então, 2020, um ano que o Parquetel praticamente ficou fechado o ano inteiro, né? Mesmo assim, houve um custeio aí da casa de 375 mil. Veja que o perfil das despesas ela meio que se mantém, né? Acho que metade aí é recursos humanos, vigilância, que a gente tem contrato de vigilância motorizada, armada, né? 24 horas, etc. Também é bastante dispendioso. Energia, perceba que há um crescente. Inclusive, em 2022, a gente passou a ter 100% de ocupação de nossas salas, né? Contrato de limpeza. E esse pequenininho aqui é a Compesa, né? Enfim, é bastante irrelevante. Uma crescente aqui. Aqui está aproximadamente 500 mil, porque a gente ainda tem um mês de dezembro, né? Isso foi contabilizado até o mês de novembro, certo? E uma outra coisa que eu acho interessante também mostrar para
para os conselheiros e para a nova gestão que chegar, é a questão do suprimento, tá? É um dinheiro pequeno, tá certo? Mas que ajuda muito, e eu vou mostrar isso na manutenção da nossa infraestrutura. E veja que a gente, quando chegou em 2020, não tinha praticamente só um suprimento foi solicitado, né? E aí, 2021, 2022, a gente vem praticamente dobrando aí solicitações de suprimento. Isso tem permitido a gente fazer pequenos reparos rapidamente e mantido a infraestrutura do parque sempre de primeira linha. Sobre o convênio Fortal-Finep, tá? Não sei se todos aqui são cientes do que se trata esse convênio, tá? É um convênio que foi assinado lá em 2014, novembro de 2014 ainda, tá? Tem essas metas aqui, certo? Fortalecer o ambiente de inovação e empreendedorismo, a parte de ambiente de transferência de tecnologia, infraestrutura, certo? Estrutura de governança e gestão, tem a ver com aquelas consultorias que a gente mencionou, e a questão do apoio técnico-administrativo ao projeto. E aqui eu trago um histórico, né? Como eu mencionei, o projeto ele é de 2014, foi quando foi assinado, um prazo de 3 anos, e a partir do momento que a gente assumiu ali em agosto, certo? A gente teve a primeira reunião com a Finep, bastante tensa, por sinal, porque até então não tinha sido enviado nenhum relatório técnico, né? E a gente fez esse relatório, entregou esse relatório técnico no dia 31 de dezembro, abrangindo, né, todas as atividades realizadas de maio de 16 até o dezembro de 20. Em junho de 21, a gente já enviou um segundo relatório técnico para poder receber a segunda parcela do convênio, até então era só a primeira parcela. Em julho desse ano, a gente fez a primeira prestação de contas, aí agora total, né, desde 2014 até junho de 2022, certo? Solicitamos mais um termo aditivo, dessa vez a gente pediu prorrogação de 6 meses, então a nova gestão vai ter que estar ciente que tem até junho de 23 para finalizar tudo. Está bem próximo do final, eu vou mostrar para vocês. A gente tinha um recurso de contrapartida do Estado, que estava previsto para uma despesa de importação, etc. A gente solicitou remanejamento e já foi aprovado, tá certo? E aí a gente vai investir esse dinheiro na construção, né, na reforma de um espaço para guarita, um café e um refeitório no Parquetel. E aí, veja, a gente está nesse momento, né, desde setembro, tentando o remanejamento com a Finep. Tá? Já foi e voltou várias vezes, já em 2 meses aí que a gente vem no bate e volta com eles. O último pedido foi enviado no dia 25 de novembro e até agora a gente não teve resposta. Eu acho que, Sérgio, teu microfone está aberto. Desculpe, eu levantei a mão aqui. Eu posso só fazer uma pergunta ou que deixo para o final? Deixa para o final, porque aí a gente vai fazer sobre esse item 2, perfeito? Perfeito. Bom, essa é a história, digamos, né, do convênio Fortal-Finep. Se você olhar por todas as metas e atividades, a gente já atendeu. O que não está 100% aqui é porque não acabou o projeto, tá? Então, praticamente tudo finalizado. O que está faltando para a gente, de fato, é essa parte de modernização dos laboratórios, que está dependendo da aprovação desse remanejamento de itens, certo? A gente tem dinheiro em caixa, a gente tem ainda uma terceira parcela para receber e, basicamente, 100% disso é equipamentos para os laboratórios, né? E para o café e refeitório que a gente vai desenvolver, construir com o dinheiro da contrapartida. Ok? Outra ação administrativa importante, tá certo? Sobre o remembramento do terreno do Parquetel. O terreno foi doado pela ADEP em 2012, foi feita a construção do prédio, certo? Nessa época também, foi inaugurado ainda pelo governador Eduardo Campos, mas desde lá o terreno não foi regularizado, né? Então, a gente deu entrada na Selic em fevereiro desse ano, foi quando a gente passou a ter uma equipe de engenharia na SECT, que deu todo o apoio, tá certo? Agradecer ao ITEP também, que nos ajudou muito na preparação das plantas, enfim. E aí, agradecer a Gelisa todo o apoio. Ela foi lá presencialmente comigo na Selic, e em novembro desse ano a gente conseguiu a aprovação da planta. Está faltando aí alguns documentos que nos solicitaram para uma certidão narrativa para a gente levar isso para o cartório de imóveis. Isso é muito importante, pessoal, porque a gente, a partir do ano que vem, né, a nova gestão vai fazer uma reforma. O projeto de reforma já está aprovado, né, já está finalizado. E aí a gente, para poder pedir autorização da prefeitura para a reforma, a gente tinha que primeiro regularizar o terreno.
além do que inúmeras outras iniciativas que a gente deixa de fazer, por exemplo, individualização de quadros de energia para os incubados, esse tipo de coisa, a gente não tendo a regularização do terreno, a gente não conseguia fazer. Então, é uma conquista, digamos, relevante, tá? De 10 anos aí de um projeto, de um terreno que não tinha sido regularizado. Bom, é isso. E sobre o item 2, Sérgio está com a mão levantada, os itens que discutimos foram esses aqui. O que eu gostaria de perguntar é com referência a esse refeitório. Se já houve a licitação, se não houve, quando esse refeitório vai ser implantado e, especialmente, quem poderá utilizar esse refeitório. Explico. Nós vendemos uma operação, um grupo italiano, que está se implantando aqui num empreendimento novo, e eles estavam perguntando sobre refeitório. Inicialmente, eles vão utilizar o espaço da Tron Controles, mas eles pensam em, depois de tirar o habite e se implantar, que deverá acontecer até o final de janeiro, de também fazer o refeitório deles lá. Mas, se nós tivermos um refeitório numa área comum, aí no centro de gestão, muito melhor, porque, inclusive, tem a parte da convivência. Hoje, quando nós temos o almoço aqui, por mais que tenha um ambiente com ar-condicionado, por mais que tenha banco, por mais que tenha uma estrutura de internet, jogos, eu ainda vejo vários funcionários deitados no jardim. Então, assim, isso não pega bem, não é o que a gente pensa. E tendo um refeitório desse, de meio-dia a 1h, o pessoal podendo almoçar lá no centro de gestão, será muito melhor para todos nós. E, por fim, antes de Alexandre responder, queria agradecer também o apoio de Elisa, que também vem nos apoiando em várias demandas nossas aqui perante a prefeitura, lá com o Rafael do B. Eu tenho certeza que nós estamos na direção certa. Muito obrigado, um abraço a todos. Pronto, vamos lá. O processo, como a gente já conseguiu a autorização da FINEP para a utilização daquele recurso, tá? O processo já foi aberto. Então, vai ser publicado no Diário Oficial, tá certo? E qualquer construtora habilitada dentro da plataforma, né, do governo do estado vai poder se candidatar a fazer essa reforma, uma ordem de R$350 mil, se eu não me engano. É isso, Carol? É isso. Bom, sim. Ok. E aí, Sérgio, só para mostrar para você, infelizmente, né, vai ficar mais para o público interno, porque não sei se vocês estão lembrados, né, essa é a área nobre, digamos, do Parquetel, é a entrada, hoje ficam aqui os vigilantes, né, isso, e aqui atrás tem uma área deles e etc. Observem que isso aqui, pessoal, isso já é uma expansão, tá? Hoje o prédio acaba nessa linha aqui, ok? E a gente vai expandir o prédio tanto nessa lateral quanto na outra, ó. O prédio vai ser expandido para as laterais, tá vendo? Ó? Aqui essa coluna, então todos os laboratórios vão crescer aqui e a gente vai crescer aqui também, certo? Então o café vai ser uma concessão pública, a gente está comprando inclusive todos os equipamentos, tá, do café, né, geladeira, enfim, utensílios, mesas para a área externa. Então essa área externa vai ser mais para lanches rápidos, etc. Enfim, um café. E isso aqui para o refeitório é para os incubados e os funcionários, tá? Inclusive, a gente já jogou aqui para a sala dos colaboradores, para eles não perderem hoje onde é o espaço deles, né? Eles também vão ter o espaço deles. Aqui é a nossa copa, que vocês já conhecem. Então, a gente entende, sabe que alimentação, né, é um problema nessa região da gente. Então, a maioria das pessoas trazem os suas refeições, mas precisam ter locais adequados. A realidade hoje é que muitas pessoas comem no hall, né? E aí a gente vai tirar as mesas do hall, porque a gente não acha apropriado, né? Apesar de ser um ambiente interessante, de interação e tudo mais, mas o hall vai ficar aqui, né, com toda a parte de recepção e bancos para sentar, enfim, um quiosque aqui que eu posso comentar isso depois, a área de showroom, a escada vai ser readequada, enfim, para questões de bombeiro. Mas, Sérgio, a gente só teria aqui pouco mais de que 20 e poucas cadeiras, entendeu? Então não daria para agregar os externos também. Aqui sim, mas aqui seria para lanches, né, que fizessem direto no café. Alguém mais quer comentar sobre o item 2 de pauta?
Ok? Então, vamos seguindo. Pois não? Ô, Alexandre, eu acho que uma das coisas que pode ficar como sugestão também para a próxima gestão, que a gente não conseguiu avançar, é exatamente ter um ambiente onde a gente possa trabalhar a ambiência do parque para ter iniciativas que possam suprir esse tipo de necessidade que foi apontado por Sérgio, que já é uma discussão antiga, né, Sérgio? A gente tentou, não conseguiu nesse primeiro momento, mas a gente conseguiu outras coisas. Então, o ideal é que a gente continue persistindo em algum momento as coisas vão acontecendo, né? Algumas coisas a gente vai conseguindo avançar, outras nem tanto, mas é importante a gente não desistir para a gente conseguir no futuro alcançar o que é necessário. Mas só para eu entender, nesse momento não tem nenhuma previsão de ter um ambiente que possa acolher nossos funcionários lá, não é isso? Mesmo que saia essa licitação e tenha um refeitório, não há espaço suficiente, né? Não, o espaço para externo seria aqui para quem fizer a refeição no café, não é isso? Entendi. E aqui são para os incubados e funcionários, Tá, né? Ok, perfeito. Nossa alternativa, que a gente já mapeou isso há muito tempo, foi trazida no Produz Aí, né? Que era justamente hotel e restaurante nesse terreno aqui da ADEP. Alguém levantou a mão? Não vi. Ok. Bom, vamos em frente. Sobre o item 3, laboratórios, tá? Então, o centro de usinagem tem uma história só dele, né? Vou mostrar um pouco dos equipamentos que a gente já adquiriu e que está para adquirir, softwares e cursos ofertados. Então, veja, o centro de usinagem, como a gente mencionou para vocês, foi fruto de uma consultoria anterior, né? Uma demanda regional por serviços especializados. Serviços dessa natureza foram realizados no sul e sudeste do país, e a gente, digamos, foi a primeira instituição pública na região a ofertar esses serviços subsidiados, né? E que hoje é um grande sucesso. Tá? Então, foi feito um chamamento público em 2016, que foi ganho pela Associação de Empresas do Parquetel. Infelizmente, o Gilson não está aqui, mas eu acho que Sérgio também representa a associação, tá certo? Então, a gente deixa um agradecimento especial da associação que destravou essa ação, com inúmeros resultados. Está em viagem, por isso não está aqui presente hoje. Joia. A associação operou aquele espaço até setembro do ano passado, tá certo? Não renovou, a gente entende e aceita, e aí a gente fez o chamamento público que deu deserto. Né? Então, dado esse deserto, mas não foi de todo mal, né, Sérgio? A gente, dentre as ações que a associação fez, além de instalação do centro de usinagem, melhoria na infraestrutura, atração e formação de profissionais, talvez esse é o maior gargalo para operar esse tipo de máquina, criação de reputação e especialização na área. Então, hoje o Parquetel é lembrado, né, quando se fala em serviços, né, de ferramentaria e de produtos de usinagem. Os resultados até final de 2021 foram 26 empresas atendidas e mais de 40 produtos desenvolvidos, e a associação deixou um spin-off, tá certo? Que foi uma startup que foi constituída e hoje ela opera, digamos assim, o nosso espaço no formato de laboratório multiusuário. Tá? Então, a gente fica muito feliz com os resultados e com o serviço especializado de alta complexidade que a gente disponibiliza para o Estado. Okay? Sobre os equipamentos, a gente vinha com uma demanda muito grande por impressora 3D, a gente comprou uma de última geração, né, a impressora Zemorf, que além de imprimir, tem outras características também, ela usina e etc. Então, deu um descanso, digamos, às nossas velhas impressoras 3D. Um scanner 3D também de última geração, que tem auxiliado muito na engenharia reversa e também na avaliação de qualidade dos produtos que são ou usinados, né, ou então são feitos em impressora 3D. A gente tinha um gargalo imenso de estações de trabalho com alta capacidade de processamento. Tá? Então, foram adquiridos 3 workstations de alta capacidade para rodar os softwares que a gente precisa, Altium, SolidWorks. E a injetora plástica, tá? Que apesar da gente ter esse tipo de serviço disponível no Estado, mas nem sempre está disponível, né, aos nossos incubados, geralmente para serviços pequenos, enfim. Então, a gente hoje completa, digamos assim, a nossa parte de usinagem, porque além de usinar, a gente também usina. Infelizmente, ainda não consegui ligar
A licitação foi ontem, né, Carol? A gente precisou fazer uma licitação para a reforma da sala da injetora. Finalizada essa reforma, a gente vai poder ligar a máquina, ok? Mas a gente gostaria muito de entregar a gestão com ela rodando e funcionando, mas vai deixar com a obra em andamento. O que está em compras, tá? Tem muito mais coisas, tá? Eu quis destacar aqui algumas partes, então veja, cortadora, router, são equipamentos relativamente simples, mas que às vezes os nossos incubados têm que se deslocar para outros locais para fazer. Um grande destaque que foi trazido pela nossa consultoria de serviços tecnológicos é a constituição de uma mini linha de produção de eletrônicos, tá? Então, a gente não quer virar fábrica, a gente quer proporcionar aos nossos incubados fazerem 100 placas, 50 placas, né? Então, hoje a gente é muito bom em prototipar uma, mas quando chega essa demanda, né, o lote piloto, para validar mercado, esse é o objetivo dessa mini linha de produção. A gente vai criar 4 bancadas de apoio à eletrônica. Hoje, cada incubado tem seus equipamentos e nem sempre são de ponta e não são, né, da melhor qualidade. Então, a gente vai disponibilizar 4 bancadas. A gente vai investir ainda mais em impressoras 3D, uma delas, inclusive, metálica, tá certo? Essa parte aqui tem a ver com o scanner 3D, a gente ampliar o raio de abrangência do nosso scanner 3D. Enfim, tem muita coisa aí aguardando a liberação da FINEP para a gente poder botar a licitação na rua. Sobre os softwares, tá? As primeiras licenças do Altium e do SolidWorks foram compradas com recurso da FINEP, mas isso já foi lá em 2018, 2019. Então, a gente conseguiu recursos via FACEP e a gente atualizou os 2 softwares, tá? Estão com a versão já 2023. Inclusive, a gente vai ter cursos sobre isso ainda esse ano. Bom, e por fim, os cursos, tá, pessoal? É uma demanda a gente tem demanda reprimida muito grande, tá, por profissionais qualificados. Infelizmente, em 2020, a gente não realizou curso algum, nem remoto, nem muito menos presencial, tá? Mas a partir de 2021, a gente veio criando várias ofertas distintas, sempre ouvindo os incubados, qual era a necessidade deles, né? E a gente ofereceu vários cursos, são mais de 150 pessoas que têm sido treinadas, e o que eu mencionei para vocês, tá? Ainda esse ano a gente vai ter a formação de apenas 3 pessoas, tá? Mas é porque é a atualização dos softwares, mas o ano que vem já está em licitação, também aguardando a liberação da FINEP, um curso de Altium para 20 pessoas, outra edição do curso de prototipação eletrônica, o scanner 3D. Então, além da gente finalizar aqui com mais de 150 formados, a gente já vai deixar cursos prontos para serem realizados o ano que vem. Ok? Bom, esses eram os pontos do item 3, laboratórios. Vocês têm algum comentário? Posso seguir? Perfeito. Eu falei que a pauta era longa. Em relação ao Embarcatel, tá, pessoal? Sucesso, o Embarcatel, inclusive virou política da FACEP, né? Mas aqui eu não trouxe isso para o relatório. Poderia até incluir, Carmelo, depois um item 4.5 aqui, se fosse o caso, tá? Mas mostrar a vocês os resultados, tá? Eu trouxe os de 2016, né? Que foi na gestão de Carmelo, foram 6 empresas incubadas. Eu peguei ainda o final do edital de 2018, a gente teve 8 empresas incubadas. Em 2020, a gente lançou o edital, tá certo? Mas deu deserto, por motivos óbvios, tá? Mas em 2021, a gente lançou o edital, foram 9 empresas, a gente atingiu a 100% de nossa capacidade de incubação, tá? A gente gerou notícia, foi muito importante, e a gente vem acompanhando de perto cada um dos nossos incubados. E, evidentemente, aproveitar para agradecer, tá? Cada edital desse é constituída uma comissão, e a comissão vigente atualmente é formada aí por mim. Everaldo ainda estava no Parquetel, tá certo? O professor Luiz Arturo, o Cláudio da FACEP, o Adriano do Senai e a Mariana da ADEP. Gestão dos recursos, tá? Não sei se todos sabem, né? Mas os incubados, eles pagam uma contrapartida pela utilização das salas. Esse tipo de pagamento no setor público ou por GR, né? Guia de recolhimento, ou TED para conta única. Mas existe a brecha também de contraprestação. O que é isso?
a gente precisa comprar uma máquina de café. Aí pedia para um incubado, ele comprava, pegava a nota fiscal, passava para a gente e a gente abatia, digamos, da dívida que ele tem, certo? Mas esse tipo de contraprestação gerou muitas dificuldades nos editais de 2016 e 2018, porque às vezes o aluguel de R$ 400 não dá para comprar uma coisa muito cara, sei lá, enfim, aí juntava 2 meses e aquela confusão, nota fiscal e os valores eram quebrados e fica aquela confusão arretada. E isso, não por talvez má fé, mas isso em alguns momentos gerar inadimplência, tá? Eu digo, não é possível a gente estar aqui arengando por R$ 400, R$ 800, e aí, a partir de 2022, a gente organizou isso e todos os pagamentos são realizados por TED, exceto a Compesa, que a Compesa só paga via GR, tá certo? Mas se não fosse isso, todos seriam TED, então a gente está zerado de inadimplência. Infelizmente, esse tipo de recurso faz falta para o dia a dia ali da operação do CMA, mas aí a gente começou a utilizar o suprimento que eu mostrei a vocês. Então, por isso aquele saldo de suprimentos cresceu tanto, tá? E aqui é o que a gente tem em conta, aproximadamente R$ 80 mil, que a próxima gestão vai poder utilizar oriundo desses recursos dos incubados. Sobre as bolsas, né, não sei se vocês também sabem, mas cada projeto aprovado no Embarcatel tem direito a uma bolsa BCT6 da FACEP de R$ 2.400 por 24 meses. Então, essa seleção do bolsista é feita pelas empresas, tá? E eles indicam para a gente e a gente encaminha para a FACEP. Então, a Compesa passou o primeiro ano do Paulo, enfim, aí ele não renovou, já veio o Augusto, está em andamento, aí já tem 2, mas os 2 cancelaram, a ProUse cancelou, enfim, temos 4 em andamento aqui, que o novo gestor também vai ter que acompanhar, solicitar relatórios finais para enviar à FACEP. Queria chamar um destaque especial aqui para esses cancelamentos, né, pessoal? Eu acho que todos aí devem estar cientes da dificuldade de conseguir mão de obra qualificada e, evidentemente, o valor da bolsa, para nós, é um grande apoio, mas está difícil conseguir gente, principalmente na área de computação, de engenharia, para ganhar a bolsa de R$ 2.400. Então, por isso, esse elevado número de cancelamentos aqui. Co-work foi a iniciativa que a gente lançou esse ano, tá? A gente estava com uma sala de 50 metros sobrando, entre aspas, e aí a gente preferiu ampliar para um espaço de 12 mesas do que colocar apenas uma empresa, tá? Então, a incubação de projetos que a gente chama Fast Track, não é aquele projeto de 2 anos, né? São projetos mais rápidos, é um edital de fluxo contínuo, o incubado no co-work tem acesso a toda a infraestrutura do CMA, tá certo? A contrapartida é paga por mesa e não por sala, é muito mais barato, certo? E a gente já tem o primeiro incubado, né? A partir de agora, de dezembro, a Montes Engenharia já está fazendo parte do nosso espaço. Ok? Item 4, Embarcatel. Vocês têm algum comentário, pessoal? Pois não, Camilo. Depois, Osiel. Não sei quem foi primeiro. Rapidinho, né? Eu queria, na verdade, agradecer o trabalho que foi feito de apoio aos incubados, de dizer da importância desse tipo de ação e como os incubados se beneficiaram, né? Como, por exemplo, a Salvos, que passou pelo processo de incubação, né? No desenvolvimento de inovação tecnológica e depois conseguiu, também foi incubado em outras ações de modelo de negócio, etc., mas que conseguiu investimentos maiores e hoje tem outras parcerias, inclusive com a própria Tron também, mas que é um modelo que deu tão certo que a gente acredita de fato que a gente tem que expandir e, como o Alexandre colocou, hoje a gente tem 10 unidades de Embarcatel, né, espalhadas por todo o estado, uma delas sendo o Parque Tel. Então, acho que isso era uma coisa que é digna de nota de a gente ter experimentado no Parque Tel, mas depois ser transformado numa política pública, tá? Então, deixar isso registrado. E também dizer aqui, Alexandre, eu vou precisar, nesse momento, sair, porque eu vou agora às 10 horas em ponto, eu vou presidir a reunião da EPC. Mas, de novo, agradecer a todos e deixar o Alexandre me representando aqui, dizer que a gente continua à disposição até dia 31, né, como gestor da SECTI, e a partir do dia 2 de janeiro, a gente não sabe ainda, mas independente de qualquer coisa, como servidor público do Estado de Pernambuco, a gente continua à disposição para ajudar no que for possível, tá? Tá bom. Obrigado, Carmelo. Osiel, por favor.
Belo, meu agradecimento a você, a Alexandre, a todo mundo aí da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Vocês fizeram um trabalho que fizeram toda a diferença. Então, meu registro de parabéns e de gratidão eterna. Muito obrigado, Alexandre e Carmelo. Obrigado, Sérgio. Osiel, você tinha levantado a mão? Bom dia a todos. É rápido, Alexandre. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Tá. Basicamente, eu gostaria de agradecer e parabenizá-los. Assim, o Embarcatel especificamente foi uma iniciativa que gerou bastante impacto. Hoje, inclusive, nós temos aqui um edital que foi o Smart Factory, em conjunto com o BNDES, né, nacional. Duas startups que estão no Embarcatel, a Semfio e a Conecto, conseguiram captar 2 projetos na ordem de R$800 mil cada uma. Então, isso é um trabalho e é um resultado que é consequência de um apoio que começou aí. Então, as empresas vão se conectando, a gente vai se conectando e as coisas vão evoluindo. Mas é isso, eu gostaria de parabenizar e agradecer muito a Carmelo e a você por todas as iniciativas, toda a parceria ao longo desse tempo. Vou pedir desculpa e licença aqui ao grupo também, porque às 10 horas agora eu preciso entrar numa outra reunião que eu vou liderar e, infelizmente, eu preciso sair. Peço desculpa, mas agradeço a todos os parceiros aqui presentes e estamos juntos aqui para que a gente possa apoiar e cobrar e dar continuidade aos trabalhos aí nessa transição, né? E, claro, vocês de alguma forma vão estar junto conosco aí. Ok, Zé, obrigado. Um abraço. Obrigado. Bom, vamos lá. Está finalizando aqui, a gente tem o item 5, tá certo? Parte de infraestrutura, eu acho isso fundamental, tá? É um prédio que já tem 10 anos e, como vocês podem ver, a gente já vinha tendo sinais de corrosão, de tempo, então a gente foi feito todo um processo de busca por recurso, licitação, acompanhamento da obra. A gente acredita que o fato da SECT ter uma equipe de engenharia nos ajudou bastante, tá certo? Então, esse projeto de reforma dos espaços da caixa d'água e do telhado, além de ser uma questão de segurança, né? Então, foi fantástico, tá? Aqui agora em primeira mão para vocês, tá? Nem a equipe do Parquetel viu, que esse vídeo chegou para mim, era 10 e pouca da noite, ontem, o vídeo do nosso projeto de requalificação, tá certo? Então, vejam aí. Uma área para bicicletas aqui também, ó. Ficou meio escondido, mas... A troca da escada foi uma exigência dos bombeiros, né? Aquela circular vai ter que sair. Aqui onde é o centro de usinagem hoje, né, vai virar um laboratório de eletrônica ou de mini produção, e em cima a gente vai fazer o espaço de brainstorm, e a gente está chamando, tá certo? Uma varanda aqui para vista para a praça, né, que é da prefeitura. Uma área de doca também. Hoje a gente tem o centro de usinagem vai ser deslocado para cá, né? Então vai ficar mais fácil de manusear aqueles moldes pesados. Já foi projetado, tá certo? Para a capacidade do Parquetel, o projeto solar também, a gente agradece a LM Serviços, né, que foi a empresa que ganhou a licitação. Deu para ver, pessoal, direitinho? Ok? Bom, seguindo aqui, esse é o desenho da planta, né? Basicamente o que vocês viram, tá? Tem todos as divisórias, enfim, móveis, novos móveis que vão ser adquiridos. Então, todo o projeto de requalificação está pronto para a nova gestão dar andamento com a disponibilização dos recursos para a reforma, né? A gente vai deixar o projeto. Agora, o recurso da reforma, a gente só tem daquela parte da frente que eu mostrei para vocês, que é do refeitório, do café e a guarita. Outro ponto que é a ambientação e conectividade, tá certo? Então, a gente
Desde 2020 a gente já tinha a RNP lá, tá? Mas a gente tinha deficiência de switches, servidores, então tudo isso foi comprado. Nossa equipe também tinha desktops, mas com essa questão de mobilidade, etc., com pandemia, todo mundo está com notebooks, sistemas de web conferência, tá certo? Então, se a gente tivesse no Parquetel hoje, a gente ia ter as posições remotas sem problema algum, porque a gente tem 2 sistemas de web conferência. A gente melhorou o projetor do Parquetel, 4K, inclusive serviu muito agora na Copa do Mundo, tá certo? O pessoal assistiu o Jogo do Brasil semana passada lá, além da questão de mobiliário. E outro ponto que eu considero importantíssimo, tá, pessoal? São as melhorias e manutenção do ambiente para a gente sempre deixar a casa em ordem, né? Então, veja, até desde pequenas reformas, a gente criou uma sala de compressor, reparo de cerca, manutenção da poltrona, parte elétrica, pintura, capinação, lâmpadas. Vocês, de fato, quem vive o Parquetel vai lá todos os dias ver que a gente, né, tem um esforço imenso aí para manter a casa em ordem. Eu agradeço aí a Edjane, que lidera toda essa equipe de manutenção, tá certo? E a casa está sempre bonita e pronta para receber muitas visitas, né? Que é o que a gente vai falar agora aqui do ponto 6. Mas antes, alguém tem algum comentário sobre o ponto 5, pessoal? De infraestrutura? Perfeito. Então vamos lá. O item 6, tá? A gente falar mais dos eventos. Eu acho que é importante. Com a triplicação, o acesso vai ficar mais perto o Parquetel, né? Essa é uma brincadeira que a gente faz. Hoje, como eu mencionei para vocês, o caminho da volta já está praticamente todo liberado, a vinda é que está complicada, mas o espaço, a área do Parquetel é muito propícia a eventos e a gente tem realizado vários deles, né? Então, veja o Momento Parquetel, que foi realizado durante a nossa gestão. Esse ano a gente fez um grande workshop de integração com os professores do IFPE, tá certo? Sobre o Momento Embarcatel, que é o acompanhamento dos incubados. Então, a gente fez 2 em 2020, 3 em 2021. Esse ano a gente fez uma coisa diferente. A gente juntou as empresas, né, os incubados, para apresentar aos parceiros dos locos de inovação. Foi no mês de julho, tá certo? E agora, semana que vem, a gente vai ter o nosso fechamento também com o Momento Embarcatel, o último Momento Embarcatel da nossa gestão. E visitas, tá, pessoal? Isso é impressionante. Praticamente toda semana a gente recebe 1, 2, 3 visitas, às vezes no mesmo dia, tá? E aqui eu colecionei, botei 5 figuras que eu acho representativas, tá? O pessoal da equipe do Sebrae de Petrolina, que veio para conhecer a gente. ETEs, né? As escolas técnicas, várias escolas técnicas vêm sempre visitar a gente. O pessoal da Engenharia da Computação, da Poli. Aqui a visita do presidente da FINEP. Hoje está aqui meu Deus, o ministro de Ciência e Tecnologia, tá certo? Além de professores também de escolas técnicas. Então, é um espaço que sempre gera muito interesse de visitação e a gente fica muito feliz por isso. Bom, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês como um encerramento, digamos, da gestão. Isso tudo, como o Carmelo mencionou, vai fazer parte de um relatório que vai ser entregue à nova equipe gestora do Parquetel e a gente presta contas aos nossos conselheiros. Faculto aí a palavra. Tentei fazer em 1 hora, mas foi 1h09, porque a gente começou 9 minutos atrasado, tá certo? Ok, senhores e senhoras? Alexandre, acho que é parabenizar você, Carmelo, secretário, pelo excelente trabalho que vocês realizaram. A gente sabe que está indo apagar das luzes, né, no finalzinho do mandato, mas parabéns pelas entregas e conte com a gente. Parabéns, aí vamos ver o novo ano que se inicia, o que a gente vai estar pronto para preparar, né? Para fazer. E conte conosco aqui na Prefeitura. Sei disso, viu, Gelisa? Agradeço muito o apoio que você nos deu todo esse período. Obrigado. Bom, é isso. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Senão eu encerro aqui a gravação. Professor Carelli, cuidado para não bater, professor. Não, fique tranquilo, Alexandre. Eu estou no modo Uber aqui, o telefone pendurado aqui. Bom, foi uma pena que a gente não fez a reunião presencial, porque sempre é mais rica a troca, mas eu também faço por aí a Gelisa para parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fizeram. Para a gente fica acompanhando, ver esses processos um pouco mais longos, né, de coisas que precisam ser construídas.
mas acho que vocês deixam aí um legado para quem for assumir de fato. Tá bom? Então, parabéns, um abraço e quem sabe, e só lamentar que a gente não fez essa reunião presencial também. Obrigado. Pois é, era a hora da integração, né? Obrigado, professor Carelli. Bom, vamos lá? Encerrar aqui a gravação. Sérgio quer falar? Está com a câmera? Queria agradecer mais uma vez, dizer que esses anos todos, onde vocês executaram um belíssimo trabalho, foi bem transparente, o Parquetel cresceu com toda certeza, temos muitas oportunidades, mas ficou, sim, um legado da gestão de vocês, com bases sólidas, das quais, em nome de todos que fazem o Parquetel, recebo o meu abraço, minhas homenagens e minha gratidão. Obrigado, Sérgio. Grande abraço. Valeu. Professor Arturo? Caiu. Não, está aí. No, estou por aquí, ¿sí? No, igualmente, ¿no? Yo también estoy con, quiero hacer esto, algunas palabras de Yelisa, de Pedro, de Sérgio, ¿no? Parabenizar toda a equipe da gestão do Parquetel. Realmente eu sei que é um trabalho pesado, não é? Muita gestão, muita articulação, muita caráter, tem muitas coisas técnicas também para serem resolvidas, e com certeza vocês mudaram muito o ambiente do parque, né? Que isso era o que se estava querendo fazer desde o início, não? Fazer um lugar atrativo, não? Para que as empresas, as startups consigam passar por lá e tenham um ambiente propício para a inovação, para o desenvolvimento. Eu acho que vocês conseguiram fazer isso aí nesse período de tempo, não? Também vejo isso como o início, não? Também de um trabalho que vai continuar e tem que ser cada vez mais consolidado, não? Essa carreira de inovação, como todos que participamos aqui, é um passo atrás do outro, e eu acho que o que vocês fizeram aí foi seguirem, não? Outros passos que já foram dados anteriormente, mas que realmente consolidaram aí o parque, não? Então, parabéns mesmo, e muito obrigado, não, por a gente estar aí juntos, não? Pode contar aí com a gente. Obrigado, professor Luiz Arturo. Estamos juntos, literalmente, né? O IT e o Parquetel um do lado do outro. Obrigado, professor Luiz Arturo. Ok, pessoal, finalizo aqui agradecendo aí a equipe, tá? A Carol, o Edjane, o Petros, que chegou recentemente, tá bom? Houve também mudança, né? Teve o Everaldo, teve o Hugo, depois passou o Marcos, e a gente sabe como é difícil fazer essa máquina girar no setor público, tá? E a gente fica muito feliz em entregar um resultado melhor do que a gente recebeu, né? Não é que o outro foi ruim, não. O outro foi bom e a gente entrega um melhor e espera que quem venha nos ceder também entregue algo maior ainda, porque é recurso público e o povo de Pernambuco precisa do melhor sempre. Obrigado a todos e um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, bom dia, obrigada.